Boa tarde a todos. Que possamos permanecer nessas doces vibrações do nosso tão amado Mestre Jesus e que possamos ter as nossas atenções redobradas para mais uma tarde de estudos e que eu consiga passar um pouquinho mais os frutos dos estudos que a gente ali sempre buscando ter. Com todos nós que aqui estamos. Esse estudo, ele para chamar a atenção logo no começo, ele é o capítulo 11, obrigada, capítulo 11 do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo. Difícil, tão difícil, mas ao mesmo tempo tão fácil, se a gente entender o que é amar o próximo, porque a gente traz esse amar para o nosso jeito vulgar de amar. Tipo assim, eu amo meu namorado, eu amo meu marido, eu amo meu cachorrinho. Não que isso a gente não esteja amando, mas é uma coisa mais profunda. Amar ao próximo não é só dizer que ama. É se você sabe que aquela pessoa gosta de uma determinada coisa, você passou no lugar e viu aquilo, leve para aquela pessoa. Isso é dizer amar, sem palavras. Já está amando. Se você sabe que alguma coisa incomoda alguma pessoa, uma música que até que você goste, por que você vai colocar aquela música perto daquela pessoa se você sabe que ela não gosta? Respeite, ouça depois. É uma forma de amar. Tá vendo como é difícil, mas também é fácil? É só a gente ir compreendendo e colocando as palavras nos lugares certos e das formas corretas. E hoje eu vou falar aqui logo os 4 primeiros itens do capítulo 11. 1, 2, 3 e 4. E tá lá. O maior mandamento. Uma questão que a gente já tem que se fazer logo de início. O maior mandamento, o mandamento maior. Alguém aqui já parou para perguntar? Para se perguntar? Quando a gente estuda o Evangelho, é para isso. É para a gente questionar. Para a gente se interagir com o Evangelho. O maior mandamento ou o mandamento maior? Ou ainda não notamos a diferença? Vou explicar, para poder a gente conseguir sentir a diferença. Acabou de chegar aqui um homem grande. O que a gente entende? Que chegou um homem alto, certo? Acabou de entrar aqui um grande homem. Um homem de caráter limpado, um homem reto, um homem honesto. Sentiu a diferença? Então, vamos ao mandamento. O maior mandamento ou o mandamento maior? O mandamento maior seria um mandamento longo, com vários itens, vários parágrafos. Mas o maior mandamento, qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Viu a diferença? Já não ficou mais fácil para a gente começar a compreender o que Mateus trouxe para a gente? Esse versículo que eu vou ler agora, ele está anotado em Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Lógico que eu não trouxe tudo, a gente dá uma resumida, senão nem dá tempo, porque espírito é assim, quando ele começa a estudar, as perguntas vêm. E a gente não quer parar. Quando a gente olha, 40 minutos já passou, 1 hora já se foi. Então a gente tem que resumir para a gente ficar com mais vontade de estudar. Porque cada vez que a gente estuda, mais a gente cresce espiritualmente. E cada vez que a gente pratica,
mais a gente cresce moralmente. Então vamos ao versículo. E daqui nós vamos buscar compreender as palavras para a gente entender o seu conteúdo. O que Jesus quer dizer para a gente? Qual é o recado que Ele está mandando? Com todas as suas máximas, com tudo que Ele nos traz. Começa assim: mas os fariseus, tendo sabido que Ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. Logo aqui a gente já encontra nomes que a gente fica assim: fariseus, saduceus. Vou contar um segredinho para vocês. Na introdução do Evangelho tem o significado de todas essas palavras. É só a gente ir lá, que a gente vai saber. Mas hoje eu vou dar uma dica para vocês aqui. E um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar. Nós fazemos isso com Jesus até hoje. A gente quer tentar Jesus toda hora. Porque a gente não quer a doutrina ou evangelho do jeito que ele é. A gente quer que o evangelho ele se molde a nossa vida. Não. Nós precisamos mudar a nossa vida ao evangelho. É por isso que a gente acha difícil. É mudança. É deixar hábitos antigos. É aparar arestas. Então, ele vai e faz a pergunta. Esse doutor da lei, esse fariseu, ele era um doutor da lei, e com essa pergunta para tentar Jesus, ele achou que ia calar Jesus. Eu vou conseguir o que eu quero, deixar Jesus de boca fechada. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse, com toda calma, com toda paciência: amareis o Senhor, vosso Deus. Vamos prestar atenção bem nessa palavra que eu estou falando. Amarás o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Como eu disse, Mateus 22, 34 e 40, resumido. Logo aqui a gente já começa com várias coisas para a gente compreender. Por que será que Jesus disse vosso Deus e não nosso Deus? Nós somos todos filhos do mesmo Pai? Olha como a gente precisa se perguntar. Olha como nós temos que nos questionar. Mas muitas das vezes a gente lê, já querendo já passar para a próxima leitura. Vamos passo a passo para que a gente realmente compreenda o que é máximo, o que as palavras de Jesus querem dizer, até onde elas querem tocar, para quê e por quê. Então vamos começar a entender. Aí vamos aqui, cabe aqui uma pequena explicação. Antes de comentarmos os versículos, vamos entender o seguinte: quem eram os fariseus? Eu não falei que eu ia dar uma colinha, mas quem quiser, introdução do Evangelho tem. Eu vou dar uma colinha. Os fariseus eram um povo que estavam mais preocupados com as escrituras do que com o exterior, do que com o interior, desculpa. Eles estavam mais preocupados com as escrituras do que com o interior. Como assim? É como se eu chegasse aqui e qualquer um aqui: Rita, qual é a questão 703 do Livro dos Espíritos? Tal. A 25? Tal. A 38? Tal. Beleza, respondi tudo. Qual que eu pratico? Qual que eu estou praticando? Nenhum. Entendeu? Então os fariseus sabiam de cor, mas praticar
Não, eles estavam preocupados em dizer que sabia. O exterior. Eu sei, tá? Eu sei o livro dos Espíritos de cor. Eu sei o Evangelho de cor. Versículo tal, eu sei tudo. E o que eu pratico? Fariseus. Alguma semelhança conosco? Somos reencarnacionistas. Precisamos entender isso. Somos reencarnacionistas. Os fariseus. E quem garante que nós não fomos? Temos o véu do esquecimento. Mas de acordo com o que nos acontece, a gente sabe o que a gente fez. Como diz aí no dito popular, a gente sabe o que a gente fez no verão passado. Pelo menos está no nosso HDzinho. Às vezes a gavetinha está fechada, mas a gente sabe. Enquanto que os saduceus acreditavam em Deus. Nós acreditamos em Deus, certo? Todos nós. Mas não acreditavam na imortalidade da alma e achavam que um nada os esperava após a morte. Acredito em Deus, tudo bem, mas o que vai acontecer comigo depois que eu morrer, desencarnar, deixar de existir? Nada, não sei, não quero saber, não acreditava em mais nada, acreditava no ali, no agora, e acabou. Olha como já vai dando para a gente se envolver na história. Então a gente já sabe o que é fariseu, já sabe o que é saduceu. A gente se encaixa com algum deles. A gente está aqui, a gente sabe que a gente não é esse corpo. Que daqui, acabei de falar, nós somos reencarnacionistas. Por isso estamos aqui na doutrina espírita, porque é a nossa base, é a reencarnação. A gente sabe que a gente não começou no berço e vai terminar no túmulo. Então, por isso a gente está aqui. Para que a gente consiga compreender esse período dessa existência do berço ao túmulo e o que estamos passando, porque não é a primeira vez que tivemos do berço e vamos chegar ao túmulo. Olha como a gente já vai entendendo. Está vendo como o Evangelho, a gente tem que ir lá, voltar, perguntar. Sabe quando tem aquela notinha que vai lá, a gente está estudando e tem uma nota, lê os números, livro dos médios, está lá e está lá. Respondeu a pergunta, mas está mais bem explicado nos números 103 e 112. Volta lá e vai ver o que está sendo explicado, que a gente vai entender um pouco melhor. Porque o estudo é necessário. Ele precisa ser constante. Porque cada vez que a gente senta aqui e escuta um tema, pode ser a semana inteira o mesmo tema, nós vamos aprender mais um pouquinho. Com cada irmão que estiver aqui falando, a gente vai aprender. Por isso a necessidade do estudo. Então, já que a gente já entendeu que os saduceus pensavam em sair dessa existência aqui e não ir para lugar nenhum, e que os fariseus só pensavam no exterior, falar bonito, se expressar com imponência. Então vamos agora entrar no que Jesus quis dizer para a gente. Deixando claro que cada um de nós entende o que é Deus segundo a nossa religião e cultura. Isso quer dizer o quê? Cada um de nós temos o nosso ponto de vista em relação a Deus. Cada um de nós. Cada religião tem uma forma de ver Deus. Por isso que a gente fala, não julgueis para não serem julgados. Se a pessoa acredita na ressurreição, tudo bem. Se a pessoa, eu costumo sempre falar essa frase, se você é de axé, tudo bem. Se você é de amém, tudo bem. Se você é de assim seja, tudo bem. O importante é se você está fazendo o bem. O importante é isso. É você não estar desejando ao próximo uma coisa ruim. Por mínima que seja. Não, mas é só uma... Não interessa. Não é bom.
não é para a gente desejar para o outro. A gente quer que deseja para a gente. Não faça o outro, que não quero que faça para mim. Então, o doutor da lei, que era conhecedor da Escritura, tentou Jesus com muita perspicácia e recebeu essa resposta. Essa resposta foi Jesus deu com muita perspicácia, com muito carinho, com muito jeito. Porque se perguntar isso para qualquer um de nós, a gente vai dar logo, eu sei, é assim. Não, mas Jesus sempre tem esse carinho, esse cuidado. Amareis o Senhor vosso Deus. Olha só, vosso Deus. Observemos que Jesus não diz nosso Deus ou meu Deus. Ele diz o Senhor vosso Deus. Mas por que você está falando isso, Rita? Está frisando isso com tanta... Para que a gente entenda que pontos de vista todos nós temos o nosso. O meu é meu, o seu é seu, o seu é seu. Mas a verdade é uma só, é Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é a minha verdade, porque aí não é verdade, é ponto de vista. A verdade é Jesus. É o que Jesus nos traz. Lei de amor, justiça e caridade. Na questão primeira do Livro dos Espíritos está lá, que é Deus. Então, que é Deus para nós espíritas? Que é Deus. Olha bem, não é quem é Deus. Que é Deus para nós espíritas? Resposta curtinha. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Para nós espíritas. Será que para todos nós espíritas? Eu estou falando de nós espíritas. Nós estamos na casa espírita. Nós estamos fazendo um estudo espírita. Então, nós estamos falando de doutrina espírita, na visão espírita. Mas mesmo entre nós espíritas, diante desta explicação, também compreendemos Deus de formas diferentes. Alguém aqui tem dúvida disso? Ou alguém aqui nunca disse assim, nossa, eu faço tudo direitinho, eu entrego cesta básica, eu ajudo a arrumar cesta básica, eu vou visitar, faço atendimento fraterno, eu fico lá no bazar, eu dou aula de evangelização. Por que isso está acontecendo comigo? Será que Deus está sendo injusto? Ou eu estou quitando? Ou aquilo ali que eu estou passando, eu posso ter pedido para passar, para exemplificar. O que a nossa doutrina fala com a gente? Que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Se tiver alguém aqui que veio aqui pela primeira vez, vai embora e não volta, porque vai se assustar. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não quero ser eleito de Deus, não quero sentir dor. A dor é educadora. A dor é para nos educar. Como pode ser? A dor pode ser para educar. Vou dar um exemplo que hoje está muito na moda. Muito na moda. Mas vocês já prestaram atenção como que a gente está? A palavra não é outra. Viciado em academia. Tem hora que o corpo não está aguentando. Tem hora que a gente está cansado. Eu vejo pessoas que estão com a coluna doendo, tomando remédio porque tem que participar daquilo. Não é o campeonato, é o corpo, é o exterior, é o fariseu. E a gente está ali. Não, eu preciso ir, eu tenho que correr, eu tenho que fazer. Beleza, a gente precisa sim. Ninguém tem que ficar inerte. Até porque vai chegando um tempo, vai passando o ano, o nosso corpo vai dando uma diminuída. Isso é normal. Vai ficando cansado, isso é normal. Uma pessoa de 50 não tem a vitalidade de um de 20.
Isso é normal. Mas do jeito que está indo, os de 20 estão ficando mais fracos do que os de 50. Estão forçando além da conta. Jovens infartando por excessos, não apenas de exercício, mas alimentação errada, desregrada, entre outras coisas que não vamos entrar aqui no mérito da questão. Então, o primeiro ponto é amarmos o Deus que compreendemos. Segundo ele nos fala, devemos amá-lo de todo o nosso coração, com a pureza de sentimento e de toda a nossa alma. Eu olho para Deus realmente, eu sinto Ele comigo em todos os momentos, nos bons e nos difíceis. Ou na hora que eu estou passando por um perrengue, eu acho que Deus esqueceu de mim. Ai, Deus esqueceu de mim, não é possível. Já orei tanto para Deus para eu melhorar e eu não consigo melhorar. E se aquela dor for a bênção que você precisa para não cometer um erro mais grave na frente? Coitado da gente se Deus esquecesse de algum de nós, né? Olha quanta pretensão a gente pensar isso. Por isso que Jesus deixa claro, o vosso Deus. Por quê? Porque Jesus já vê, já sente Deus diferente de nós. Porque Jesus já atingiu a perfeição. Nós estamos caminhando. Por isso a resposta, vosso Deus. Porque Ele já tem outra visão de Deus. Muitos de nós ainda têm a visão de Deus como um velhinho, barbudo, sentado na nuvem, escolhendo. Você vai ser bonito, você vai ser feio, você vai ser rico, você vai ser pobre, você vai ser feio, você vai... Poxa, gente, não é por aí. Você fazer de Deus um brinquedo? Não pode. Não pode mesmo. Não devemos, não. Não pode. E outra coisa, Deus não é para ser temido. Deus é para ser amado. Temer é para coisas ruins. Quando a gente teme alguma coisa, fica aquilo é muito ruim. Deus é para ser amado, respeitado. Porque quando eu amo, eu não faço nem na frente e nem atrás. Eu respeito. Então aí, por isso, Jesus fala, o vosso Deus. Aí vem, amareis vosso próximo como a vós mesmos. Aí lá na terceira parte, do Livro dos Espíritos, na Lei de Justiça, na questão 876, que fala realmente sobre a justiça, que é muito bom a gente estudar, porque a gente muitas das vezes se acha injustiçado, e quando a gente começa a estudar, a gente vê que nós é que estamos sendo injustos com o outro. Então é muito bom a gente estudar. Fala sobre a justiça, que devemos fazer ao outro o que gostaríamos que ele nos fizesse. Aí quando a gente fala isso, fazer ao outro o que gostaria que ele nos fizesse. Mas eu estou aqui na casa espírita, eu estou aqui estudando o Evangelho, ele não está, como é que ele pode? Olha lá, isso é o quê? Julgamento. Ele está fazendo o que ele acha que é certo, ele ou ela. Quando eu falo ele ou ela. O que ele acha que é certo. Ele está no momento dele. Às vezes, para quem já leu o livro aqui, Voltei, a gente já estudou esse livro, esse livro é muito interessante, porque o Jacó, ele fazia palestra, presidente da FEB, fazia muita coisa, e tinha um senhorzinho que ficava sentadinho lá, ó, assistindo as palestras do Jacó, tal, até que desencarnam, ambos desencarnam, chega lá, Jacó se depara com aquele senhor com uma luz, e ele não. E ele pergunta para o instrutor, mas como? Aquele senhor ficava sentado e eu lá fazendo palestra, falando, e
sentado, e o instrutor responde para o Jacó: você falava e ele fazia. A explicação da luz: brilhe a vossa luz. Brilhe. Quem pode fazer minha luz brilhar? Minha mãe? Meu pai? Ou minhas obras? O que Tiago fala para a gente? A fé sem obras é morta. E ele encerra dizendo que toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Quando ele fala isso aqui, gente, quer dizer que toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Todos nós, a humanidade inteira. Você pode, no momento agora, ser budista, hinduísta, católico, ateu, mas nós vamos crescer, estamos crescendo moralmente. Nós vamos conhecer, nós vamos compreender. Então, todos nós vamos passar por esse momento de despertar, arregaçar as mangas. Opa, eu fazendo bem? Eu não estou fazendo bem só para mim, eu estou fazendo para o universo. E vou fazer. Na questão 793 também, da parte terceira, só que já na lei de progresso, está lá essa pergunta. Quando a gente lê e estuda essa pergunta, a gente engasga. A gente fica irritado em alguns casos, quando a gente se depara com essa pergunta. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Aí a gente costuma dizer: encontramos uma tribo de índio não civilizada. Não é assim que a gente fala? Nunca nenhum civilizado foi lá. Primeira vez, ninguém, a gente só vê no helicóptero. Então a gente imagina que o não civilizado é isso. A pessoa está lá, come com a mão, só fica lá, às vezes come até coisa crua. Aí a pergunta de Kardec: por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Vós a reconhecerei no desenvolvimento moral. O meu direito termina quando começa o do outro. Fato. Tem uma empresa. O mínimo no nosso país é o quê? Que você tem que pagar um funcionário? O salário mínimo. Mas o que te impede de te pagar mais se o seu funcionário é bom? Você pode. Você não pode pagar menos. Mas mais você pode. Questão de consciência. Se o funcionário é bom, cuide para que ele fique com você e cresça junto com você. A gente não cresce um com o outro. Eu não cresço pisando na cabeça de ninguém. Eu cresço caminhando, compartilhando conhecimentos. Não tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados, senão quando houverdes banido da vossa sociedade os vícios, que é a desonra, e puderdes viver entre vós como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá, não sois senão povos esclarecidos, não tendo percorrido senão a primeira fase da civilização. Nós fomos criados simples e ignorantes. Simples e ignorantes. Fomos criados para perfeição. Vou ser espírito puro através de minhas obras, através das minhas boas obras e da minha boa vontade em praticá-las. Porque com boa vontade eu faço tudo acontecer no bem. Agora, para fazer bagunça, é só ficar sentado. Pronto. É só ficar sentado. Agora, para fazer o bem, eu preciso me movimentar para o bem. Não fazer o mal é só ficar quieta. Caiu uma pessoa ali na rua. Não vou lá ajudar não. Com a roupa limpinha.
outra pessoa ajuda. Já pensou se todo mundo pensar assim? A pessoa vai ficar sem socorro. Então, para não fazer o bem, é só ficar sentado. Agora, para eu fazer o bem, eu tenho que levantar, eu vou lá, eu vou fazer, vou movimentar, estou precisando, e vou fazer. E faço. Se você está imbuído de boa vontade, está com amor no coração, faz. Estamos entrando numa época em que a psicosfera fica leve. Porque está todo mundo pensando coisa boa. Nascimento de Jesus. As crianças de Papai Noel. Mas a gente vai lá, ó. Qual é a nossa obrigação? Ó, Papai Noel, mas ó, é o nascimento de Jesus. Fica tudo bom, né? Fica assim, uma ambiência boa, serena. Por que a gente não leva isso para o resto do ano? Depende de quem. Deixar Jesus nascer todos os dias em nossos corações. Ele só tem que nascer dia 25 de dezembro? Ou a gente pode deixá-lo nascer todos os dias? Mas, ó, tá vendo que eu estou só perguntando? Na hora que eu estava fazendo esse estudo, eu fiquei assim comigo, fui só anotando. Depois eu vou tentando responder. Tem hora que me dá uma vergonha que eu não consigo responder. Eu não tenho a resposta. Preciso me amadurecer mais. Aí, mesmo sabendo de todas essas informações, a gente ainda tem entranhado em nós o orgulho e o egoísmo. E a gente sabe que se a gente trabalhar o egoísmo, a gente trabalha os outros todos. Mas é difícil largar, parece que ele grudou como uma ventosa e fica assim, a gente quando está quase soltando um pouquinho, a gente vacila e ele gruda de novo. Mas a gente já tem as informações. Já tem. É só a gente olhar ao maior mandamento. Ali. A informação nós já temos. Precisamos nos decidir a pô-la em prática. Aí lá no livro Vida Feliz de Joana de Ângeles, no número 200, ela nos diz o seguinte: agradece a Deus a tua existência. Hoje, nós aqui, quando estávamos nos arrumando para vir para cá, a gente agradeceu pela oportunidade de estarmos vindo para cá? Ou a gente simplesmente mudou a roupa e veio? Já é bom, tá? Já é maravilhoso. Mas a gente agradeceu quando a gente abriu os olhos e viu o dia lindo. Quando eu falo dia lindo, ele pode ser nublado, pode ser chuvoso, pode ter sol, depende do seu modo de olhar. Porque o dia pode estar chovendo, mas sabe-se lá quanto tempo a gente ficou sem chuva? E a gente precisa tanto de água. A gente fica sem comida não sei quantos dias, acho que um mês até mais. Agora sem água, acho que com cerca de 6 ou 8 dias a gente já começa a ficar variando. Tem uma pesquisa sem água. A gente fica malucando mesmo, entendeu? Sabe? Variando. Aí o dia está chovendo, não vou no centro não, que o dia está feio. A chuva feia. A chuva é bênção. Aí eu pergunto, a gente já agradeceu hoje? E ela continua, louva-o mediante uma vivência sadia, exalta-lhe o amor por meio dos deveres retamente cumpridos. Você vigia tua conduta, a do outro cabe a ele vigiar. Simples assim. Se a gente fizer isso, a gente já está dando um grande passo. Só que a gente quer vigiar o outro, coisa que a gente ainda nem faz. Mas eu fui para o centro e você não foi. Você sabe por que ele não foi? Teve um motivo dele. Convide com mais educação. Às vezes, alguém falou alguma coisa
ele levou mal, interpretou mal. A gente não sabe. Minha mãe tem um ditado que é muito bonito: coração dos outros é terra que ninguém mora. E é verdade. Ninguém mora. Então a gente tem que ter muito cuidado. Chamamos a atenção que a autora relaciona o amor a Deus aos deveres retamente cumpridos. Isso quer dizer o quê? Responsabilidade e respeito, que nos levará a conhecer a verdade. Jesus. E lá no Evangelho, capítulo 17, sede perfeito, instruções dos Espíritos, nosso irmão Lázaro está lá, no dever, o item do dever. O homem que cumpre o seu dever, ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. O que quer dizer isso, gente? É quando já entendemos, quando a gente já consegue compreender que quando eu estou fazendo bem para alguém, eu estou fazendo bem para mim. Primeiro beneficiado sou eu. Principalmente se esse bem for desinteressado. Eu estou ajudando aquela pessoa por amor. Com certeza eu estou sendo mais ajudado do que ela. Por isso é que ele fala aqui, ama mais as criaturas do que a si. Não é que você vai se deixar largado, não. Mas é que você já compreende que você é importante, você vai dar importância ao próximo. E isso vai te fazer bem. Você não tem que estar fazendo, eu vou fazer por ele, porque ele vai me ajudar mais tarde, na minha velhice. Não. Até porque, de repente, você está ajudando uma pessoa que é bem mais velha que você, quando você estiver idoso, ele já foi. E aí? E aí? Ele pode até ter voltado, mas você reconhecer, lembrar, entendeu? Então é por isso que ele fala, entendendo-se o dever como a obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, isso quer dizer o quê? Um conjunto de obrigações. Então, o amor a Deus deveria estar condicionado ao respeito e devoção a algumas obrigações pessoais. Quais são uma delas? Me melhorar. A cada dia. Eu não tenho que ser melhor do que o outro. Eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã, melhor do que eu fui hoje. E assim, nós vamos crescendo. Fazendo conosco o bem, estamos criando um dever, uma responsabilidade com o próximo. Porque se eu estou fazendo o bem para mim, eu estou emanando energia boa para a Terra. E ela chega. Chega ou não chega? Claro que chega. Peça alguém para fazer uma prece. E se essa prece for feita de coração, a gente sente a melhora na hora. O que acontece com a gente aqui na hora do passe? Se a gente se abre para o passe, a gente sai daqui maravilhosamente bem. Mas se a gente não está nem aí para aquilo ali, vai sair igual como entrou. Pérolas aos porcos. Então depende de como eu me entrego para as bem-aventuranças chegarem até mim. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz o seguinte: o dever define a submissão, quer dizer, a condição de obedecer, que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina, para o desenvolvimento de nossas faculdades. Dessa forma, pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça à responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução de sua obra divina, no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. Isso quer dizer o quê? Quanto mais a gente procura praticar as leis de Deus, melhor a gente deixa o mundo. Mais coisas boas eu estou emanando para o mundo. Agora, quando eu penso só em mim, quando eu penso só na minha família,
Eu esqueço que o filho da minha vizinha também precisa. Eu esqueço que o moço que varre a rua também tem uma família. Então nós precisamos ter essa atenção, a responsabilidade de saber cumprir retamente os nossos deveres. E assim nós vamos conseguir fazer com que o mundo melhore. Concluindo, podemos sugerir como proposta de reflexão que o amor a Deus se identifica com o culto ao dever, o compromisso com a retidão, quer dizer, com a justiça, retidão de caráter, com a justiça no caráter, a atitude responsável e a priorização dos princípios éticos, do respeito. Respeito, gente, é o que o mundo está precisando. Respeito. Respeitar a casa do outro, a fala do outro. O outro está falando alto, silencie. O que Jesus nos diz? Que a sua palavra não passe de sim, sim, não, não. Fazendo assim a gente vai evitar uma discussão. Até porque numa discussão ninguém ganha. Ninguém ganha. Nem quem falou mais alto, nem quem falou mais baixo, nem quem bateu, nem quem apanhou. Todo mundo perdeu. É discussão. Ninguém ganhou. Tais condutas aplicáveis em nossa vida no atual estágio evolutivo não dependem da compreensão da natureza de Deus. Lembra quando Jesus nos disse: vosso Deus? Não depende. Se a gente começa a praticar o bem. Você está praticando o bem, você está tendo uma compreensão de Deus. Praticando o bem. Por ora, para nós, inalcançável. Por que por ora para nós inalcançável? Porque a gente humaniza Deus. A gente não consegue colocar Deus realmente como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ainda. Mas vamos conseguir. Já sabemos que estamos aqui e que somos centelhas divinas. Já sabemos que hoje estamos melhores que ontem. Já sabemos que hoje somos seres capazes de compreender melhor, um pouquinho mais, o que Jesus quer nos dizer. Depende unicamente de nossos esforços. E como a própria espiritualidade nos diz, pequenos esforços. Bem pequenos esforços. Se eu não posso cuidar de um orfanato com 100 crianças, eu cuido de uma criança. Uma criança. Se eu não posso ainda estar à frente de uma casa espírita grande, eu posso vir ajudar a pessoa que está à frente a fazer alguma coisa. Depende dos meus esforços, da minha vontade de levantar do sofá e fazer diferente. Fazer valer a pena a minha existência. Eu desejo um bom Natal, um bom Ano Novo, que o Mestre Jesus possa invadir os nossos corações e que cada um possa ter a certeza de que está no local certo, no momento certo, só precisando agir com mais vontade. Muita paz a todos e muito obrigada pela paciência.